Bom dia a todas, todos, todes. Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 5 de outubro. 5 de outubro, desculpe, estou muito adiantado. 5 de junho de 2023, uma segunda-feira. Antes, deixa eu fazer uma pequena correção. Ontem era dia da Trindade e eu usei um cachecol verde, que lembrando que de agora em diante vai começar o tempo comum, chamado de tempo comum da igreja. O tempo sem festas, já passou Páscoa, Pentecostes, e um dia depois do Pentecostes, que foi há 8, 9 dias atrás, domingo de Pentecostes. Ontem foi domingo da Trindade, como que terminando o tempo do Pentecostes. Eu acho isso uma pena. Mas ontem a cor ainda não foi verde. A cor verde do tempo comum da igreja vem de agora, no próximo domingo em diante. Ontem a cor litúrgica foi branco. Cor litúrgica é aquilo que vai nos paramentos, aquela toalha que vai diante do altar, da mesa, da ceia, no culto, e diante do púlpito, quando tem púlpito para pregação. No Pentecostes vai toalha vermelha, Trindade, toalha branca, e de agora em diante, toalha verde. O que eu acho é uma pena, o tempo de Pentecostes é tão curto, uma semana. Mas é o que está no calendário da igreja, que, como eu já expliquei ontem, não foi decidido de uma hora para outra, nem por uma só pessoa. E o calendário da igreja serve para marcar os períodos da história de Jesus, os fatos importantes para a igreja. E o tempo comum é um fato importante da igreja. É o tempo que a gente cuida do dia a dia. Não que nos outros tempos, Pentecostes, Páscoa, Quaresma, não cuide também do dia a dia, Natal. O título para as senhas de hoje é simples, mas não tão simples. Nosso Senhor Deus Javé e Jesus não querem, tá? Ontem, domingo da Trindade, já falei sobre o Deus Trino. Nosso Senhor Deus Javé e Jesus. Jesus é o Deus Pai e o Deus Espírito. Sempre estão nessa forma que é de 3 formas, né? Trino Deus, triuno Deus. Deus Javé e Jesus quer que ensinemos aos mais jovens, aos outros em geral, aos mais jovens, às mais jovens, os seus preceitos. Tudo bem? E nós sabemos quais são estes preceitos? Afinal, a gente está entendendo direitinho a Bíblia, a gente está lendo bem a Bíblia. Nos últimos dias eu já li os textos lá do Abraão que compra uma garota para ser esposa do filho Isaque. Ontem eu li o texto em que os filhos do Isaque e da Rebeca, a garota comprada, se enganam, se sacaneiam. O Isaque sacaneia terrivelmente o Jacó. Então, isso é vontade de Deus? Jesus não discutia terrivelmente até a morte com os fariseus, que eram
tão legalistas, religiosos? Qual é a vontade de Deus? Desde o princípio, que se revela na libertação dos escravos, nas palavras dos profetas, na ação de Jesus. Quais são mesmo esses preceitos? Os versículos de hoje, para o dia de hoje, das senhas diárias, o primeiro vem do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 19. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. Que fidelidade? A quem? Já leram assim a Bíblia, os profetas do povo do Antigo Testamento, os textos de justiça social, inclusive os textos de criação do mundo, que falam do mundo bom. Já olharam os textos de denúncia das injustiças, inclusive contra a religião judaica, e hoje em dia a gente diria contra as igrejas dos arrogantes, gananciosos, mentirosos e exploradores? Qual é mesmo a vontade de Deus? É só dizer assim, as leis religiosas, se tu seguir está tudo bem. É isso mesmo? O que Jesus diz sobre isso? Os profetas. O segundo versículo vem de Colossenses, a primeira carta de Paulo aos cristãos e cristãs que estão na comunidade, na cidade de Colossos, cidade grega, capítulo 2, versículo 6. Assim como vocês conheceram a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, estando edificados e enraizados nele, e confirmados nesta fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações e palavras na graça desse Deus. Qual é a graça desse Deus? Para quem? Como é que ela se revela? É sempre a pergunta, né? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, Javé, Jesus, do Espírito Santo? É a pergunta essencial. A oração é escrita por Andrea Chive. A ti trazemos, Senhor, os jovens da comunidade, a sua felicidade, sua espontaneidade. Experimentemos essa sua tranquilidade e franqueza como um enriquecimento a nós mesmos e proporcionemos a eles ambientes que lhes façam se desenvolver nas comunidades, nas igrejas. Eu conheci algumas comunidades em que tem que ter grupos de jovens, nós temos que trazer os jovens para a vida da comunidade, da igreja. Só que eles não podem
tocar alto na igreja, ficar fazendo assim, do jeito deles. Mas então, se é para eles ficar lá, sentado que nem velho, que não se levanta, que não fala, que fica ali conformado, ouvindo sempre a mesma coisa e não tendo essa franqueza, agilidade, felicidade dos jovens, que canta alto, que toca guitarra, que toca bateria. Se é para os jovens não serem jovens, deixa eles lá. Será que nós sabemos mesmo o que Deus quer? Será? Isso a gente tem, se a gente quer ensinar, a gente tem que saber pelo menos o básico, né? Não é verdade? Ah, porque o meu pastor, minha pastora disse. Tá, e o que a Bíblia diz? Assim, diz mesmo, lendo grande, né? Não lendo um versículozinho aqui, um pedacinho ali. Não, lendo todo. Se você lê só as leis lá do livro dos Levíticos, aquelas leis feitas pelos fariseus, ou as do moralista Paulo, socorro! Leia os textos da graça, da justiça social, do respeito aos outros e às outras, da paz, do amor que se coloca ao lado dos fracos, como Jesus se colocava ao lado dos pobres, oprimidos e oprimidas, marginalizados, marginalizadas. O primeiro texto para hoje vem de Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 20. Algumas assim, pesquisas sobre esse livro. Tem as fundamentalistas, aquelas que dizem que Moisés escreveu lá no ano 1000 antes de Jesus. A gente vê por certas características que Moisés não escreveu o livro. É visível, em várias partes assim a gente... E pela própria história, como a Bíblia é escrita, a gente vê que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia como uma religiosidade meio ingênua assim, diz. O livro do Êxodo, alguns dizem que também foi escrito em 2 partes. Eu não sei se em 2 partes, tá? Mas a gente sabe mais ou menos quando ele foi escrito. Ele foi escrito no período babilônico, tá, pelo ano... entre o ano 600 e o ano 500, e talvez até pós-babilônico, no ano 500 para baixo, anos 400 antes de Cristo. Talvez tenha pedacinhos ali que são já bem perto do tempo de Jesus. Mas ele pode não ter sido escrito assim em 2 partes, mas tem ali 2 teologias. Como em muitos lugares da Bíblia, uma mais ligada ao povo da terra, trabalhador, pobre e simples, e inclusive escravo na Babilônia. O povo simplesão mesmo, explorado, pobre. E tem umas partes ali, não sei se escritas pelo mesmo grupo, porque como foi escrito por muito tempo, com a compilação de vários textos, pode ter sido um grupo um pouco diferente do que escreveu sobre a saída do Egito. Tem uma parte que escreve sobre a construção do reino de Israel.
É visível isso. Essas visões um pouco diferentes, assim, com duas ênfases diferentes. A libertação e a outra ênfase. O Estado, a monarquia, a lei, a religião. Embora a religião venha muito na libertação também, porque o Deus Javé é libertador. Tá, mas eu vou ler essa parte aqui, vocês até vão ver isso um pouquinho nesse texto. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, ele perguntou para Deus, tá? Eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles então me perguntarem qual é o nome desse Deus, o que eu lhes direi? Pergunta Moisés. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Engraçado, aqui não é o que usa o nome de Javé, né? Javé vai aparecer lá quando ele diz, eu sou o libertador dos escravos. Eu gravei isso há um tempo atrás, sobre o nome de Javé. O nome Javé está ligado à libertação dos escravos. Por isso sim, parece que tem dois grupos escrevendo o livro de Êxodo, né? Um bem ligado à libertação dos escravos, dos pobres, e outro, ele fica assim, é o Deus libertador, mas olhem para o Estado de Israel. Vocês já viram que os antepassados de Israel eram muito pecadores. Como eu vou ler no próximo texto, no segundo texto. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Jacó que fez a sacanagem com Esaú, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Não é eu sou o que é lembrado, é Javé. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos antepassados, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Aqui está sendo ligado à libertação. Tomar um pouco de chá. Eu prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Eles podiam ter ido lá morar junto com os fariseus, os jebuseus, os hititas, os amorreus, mas eles foram lá e mataram os caras, ou até escravizaram. Não todos, tá? Não todos, mas o pessoal do reino de Israel, sim, queria matar todo mundo, queria ficar dono de todas as terras. Por isso eu digo, são duas visões diferentes. As autoridades de Israel o entenderão. Depois você irá com elas ao reino do Egito e lhes dirá. Agora volta lá para a história da libertação. O Senhor, Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor. Eles não queriam ir para o deserto oferecer sacrifícios, eles queriam fugir. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios e realizarei maravilhas no meio deles. E daí, então, ele os deixará sair.
Notam como tem um pouquinho misturado aqui, pouquinho não, bastante, a questão do povo de Israel e da libertação dos escravos. Será que era bem a mesma coisa? Os dois assuntos, assim, queriam ir para o mesmo lugar? Porque o povo de Israel não era nem um santinho, não. Vamos ver aqui nesse texto sobre o Jacó que enganou o próprio irmão mais velho para ficar com a herança do pai e com o reinado de Israel. O reinado de Israel às vezes parecia o Império Romano. E se pareceu em várias coisas bastante. Acumulava riqueza, escravizava uma parte do povo, explorava o povo. E às vezes os reis se matavam. Saul queria matar Davi, os filhos de Davi, Jeroboão, Roboão, queriam se matar. Aí o reino se divide, e o reino do sul e do norte fazem guerras e se trapaceiam, mentem um sobre o outro. Até que Deus diz: chega, Israel, não te quero mais. Vou cortar esse tronco velho que é Israel. E vai nascer um novo rebento que é Jesus. Então, o segundo texto, Gênesis 27, 30 a 40. Ouçam as leituras de ontem, que são ali Gênesis 26, 25 e a primeira parte do capítulo 27, que agora eu vou ler esse resto aqui. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, ele era para abençoar Esaú, que era o filho mais velho. Mas ele foi enganado e abençoou Jacó. Mal tendo ele saído da presença, o Jacó, presença de seu pai, o irmão Esaú chegou até a tenda do Isaac, seu pai, que era para o ter abençoado e não o Jacó. Esaú tinha preparado uma comida e a trouxe a seu pai. Ele disse: pai, levanta-te e coma da minha caça, porque o Senhor, para que então o Senhor, pai, Isaac, me dê a sua bênção. O Isaac, o pai do Esaú, de Jacó, tinha comprado uma mulher. Comprado, tá? Períodos terríveis. Perguntou-lhe então Isaac: quem é você? Ele respondeu: eu sou o Esaú, o seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado agora ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura e raiva, implorou ao pai: abençoe então também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou à sua frente astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Então Esaú disse: não é com razão que o seu nome é Jacó. Jacó, pelo jeito, não tinha esse nome, não tinha boa fama, Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a bênção que era para mim. Então perguntou ao pai: o senhor não reservou uma bênção para mim? Que absurdo, né? Só podia abençoar um filho. Isaac, o pai, respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você. Essa bênção ainda tornava ele dono de toda a família. E a todos os seus parentes tornei servos dele.
E agora toda a família, toda a tribo é serva dele. E ele supre desse... E a ele eu supri de cereal, vinho, todas as minhas bênçãos, minha terra. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Não tenho mais bênção. É um regime totalmente idiota, né? Abençoar só o filho mais velho. Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. E então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: sua habitação agora será longe destas terras e vai viver longe da terra fértil, do orvalho que desce do céu. Tinha Suvacerôdia, que era um orvalho, lá não chovia muito, então o orvalho que molhava a terra para poder plantar, para a terra produzir. E lá você viverá por sua espada e servirá seu irmão Jacó, que te enganou. Mas quando você não suportar mais, arrancará do peso o jugo. Assim vai acontecer guerras entre os dois irmãos. No fim vai haver um momento lá diferente, em que Esaú vai perdoar o Jacó. Mas você sabe mesmo qual é a vontade de Deus? É essa que Jacó, do reino de Israel, que Deus disse é pecador demais esse Israel. Tem que ser cortado. É do jeito dos fariseus super religiosos, fariseus, sacerdotes, escribas, a elite religiosa de Israel. É aquilo é a vontade de Deus. Jesus disse para eles: vocês fazem a vontade de Deus, ou chamou esses super religiosos de raça de víboras venenosas, de túmulos caiados, de caixões pintadinhos por fora, mas podres por dentro. Qual é a vontade de Deus? Qual é? Desculpem, mas é que eu vejo tanta coisa sendo dita assim, pegando pedaços para tornar a igreja puxa-saca de alguns e escravizadora, ignorantizante dos pobres, infantilizante dos que são enganadas. Assim como era aquele Israel, dessas elites podres e gananciosas. É isso aí. Um bom dia e um abraço a todos vocês.